Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pim e estou aqui com muita honra, alegria, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Esse canal tem como propósito levar uma cultura de leitura diária da palavra de Deus para você, para sua casa e para sua família, porque nós cremos que isso transforma vidas. Se você acha que esse canal é relevante, nos ajude a crescer mais um pouquinho, ok? Curte, comenta, manda sua dúvida, segue esse canal para que vocês não percam nenhum conteúdo. Todos os dias teremos vídeos aqui compartilhados nesse canal, ok? Ao final dou mais recados, vamos direto ao conteúdo. Hoje nós temos a porção, 3 capítulos, Deuteronômio capítulos 24, 25 e 26. Tem muitas chaves espirituais e a gente vai avançar aqui para a gente conseguir dar todo o conteúdo, ok? O início do capítulo 24, a porção de hoje começa com Moisés trazendo uma breve explanação acerca do tema divórcio, ok? E eu gostaria de destacar apenas um ponto, porque os outros pontos já foram relatados nos livros anteriores, já estão em outros vídeos que falam sobre a lei, lá em Levítico, alguma coisa em Números, mas eu quero destacar um ponto. O ponto é que Moisés ele chama a atenção aqui que o ponto de partida para se formular um divórcio naquela época, na cultura, para o povo de Israel, deveria ser através do homem apenas, através de uma carta, o que Moisés chama de carta de divórcio, ok? Essa carta estaria declarando o motivo pelo qual o homem gostaria de se divorciar da sua esposa, ok? Não vamos entrar em muitos detalhes, porque isso já tem em outros vídeos. Mas a seguir, Moisés ele traz diversas vamos dizer assim, leis que podemos considerar leis humanitárias, leis de ajuda, leis de socorro, né, que serviriam para quê? Para trazer um maior peso de justiça sobre Israel. E eu gostaria de destacar alguma dessas leis do seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, que eu achei aqui uma lei muito agradável, amorosa, fala o seguinte, que um homem recém-casado estaria dispensado das batalhas, das guerras que Israel ia travar. Então, se ele tivesse dentro da idade militar e fosse um recém-casado, ele teria 1 ano de dispensa de serviço militar e ele deveria cuidar da sua casa, da sua família, ser feliz, estabelecer a casa e quem sabe, né, até fazer um bebê. Né? Isso é lindo, isso revela como Deus ama e valoriza o quê? A figura da família, estabelecer famílias. E agora eu quero falar sobre uma dessas leis humanitárias também que me chamaram muita atenção. Ele fala assim, aspas, não se tomarão em penhor as 2 pedras do moinho. O que significa as pedras do moinho? Serviriam para amassar, para fazer o azeite, né? Exatamente para estabelecer um meio de sustento. Então as pedras do moinho serviriam para produzir, para extrair, né, algo que é precioso, o óleo, o vinho e etc. Então, vamos lá. Ele está dando uma expressa determinação. Mesmo que alguém deva a você, você não vai tomar dele o meio de sustento, para que ele possa continuar subsistindo. Eu achei essa aqui uma lei extraordinária. Outro ponto de lei humanitária, que foi dito aqui no capítulo 24, diz assim, aspas, para mais um versículo, não oprima o empregado pobre e necessitado. Paga-lhe o salário no mesmo dia antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso. Olha que coisa incrível. Essa lei revela o quê? Uma porção do amor e do cuidado de Deus em suprir as necessidades mais básicas daqueles que são mais necessitados, mais vulneráveis. Então aqui são leis, queridos, que servem para amaciar o coração do povo. Para quê? Para que haja socorro entre os mais necessitados. Eu queria fechar esse capítulo falando algo muito interessante, dizendo que o Senhor tem anseio em quê? Em cuidar das pessoas mais vulneráveis no meio do seu povo. Para quê? Para que aquela sociedade, naquela sociedade, naquele momento, quem são os mais vulneráveis? Seriam os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Então ele ordena que os direitos dos mais vulneráveis sejam sempre respeitados. Por exemplo, ao colher o plantio da sua própria terra, Deus aponta para que nas eiras, nas beiras, ou aquilo que acabar caindo na hora que está colhendo, colocando no cesto, que deixe no chão. Por quê? Porque isso poderia servir de alimento para os órfãos, para as viúvas que não teriam de onde tirar sustento e para os estrangeiros que também não têm uma terra estabelecida. Então são pessoas vulneráveis que precisam comer, se alimentar. Então
Então o Senhor está dando essa ordenança. Não sejam gananciosos, deixe uma porção para aqueles que são mais necessitados. Eu, assim, considero esse capítulo um capítulo extremamente belo, porque fala sobre uma questão de justiça social, uma questão de cuidado do próximo, de amor aos mais necessitados. Gostou? Então segura aí, porque vem mais conteúdo no capítulo 25. Nesse capítulo é uma continuidade dessas leis, vamos dizer assim, humanitárias, leis de organização da sociedade, do povo de Israel como um todo. E outra lei fundamental é a questão da lei da perpetuação dos nomes das famílias pertencentes ao povo de Israel. Então vamos lá, o povo de Israel é dividido em tribos, 12 tribos mais a tribo de Levi, que é uma tribo que não é contada, porque é para o serviço do funcionamento do templo. Então essas 12 tribos aqui, e dentro dessas 12, de cada uma dessas 12 tribos existem famílias, ok? Nós vimos isso em vídeos anteriores. E dentro dessas famílias, cada família tem os seus nomes, né? Que vão sendo perpetuados através da descendência. Então isso era fundamental para deixar o nome de cada família, um nome perpetuado sobre as gerações de Israel. Então vamos lá, tem uma lei chamada Lei do Lerivato. Olha que nome interessante. O que é a Lei do Lerivato? Consistia na obrigação do homem, ou seja, do irmão de alguém casado que faleceu. Então a pessoa casada, ela tem um irmão, ok? Seja mais velho, seja mais novo, mas tem um irmão. Ele casou e não deixou herdeiros, acabou falecendo. Então, pela lei, o quê? O outro irmão, vindo do mais velho para o mais novo, os outros irmãos, deveriam se casar ou se juntar com a esposa do falecido. Para quê? Para que, através do relacionamento íntimo, pudessem gerar filhos. E o primogênito desse relacionamento levaria o nome de quem? Do falecido. Ou seja, perpetuaria o nome da família do falecido. Então essa lei é muito importante. É dito ali como é feito, e em caso de recusa do irmão, isso seria levado aos anciãos e teria um ritual. Ele seria envergonhado publicamente por não querer perpetuar o nome do irmão. Muito interessante essa lei e importante para perpetuar o nome das famílias no meio de Israel, ok? Outra questão aqui que Moisés está relatando ao povo, um alerta, é com relação a não se usar dois tipos de pesos diferentes. O que ele está falando aqui? É não medir, não julgar as pessoas por causa de afinidade, de aparência. Ou seja, não sejam parciais no seu julgamento. Por quê? Porque isso é abominação diante dos olhos do Senhor, e isso é uma prática de injustiça no meio do povo. Então o Senhor, ele quer que toda a sociedade ande debaixo de justiça, e para isso a gente tem que fazer os nossos julgamentos e medir todas as coisas usando de imparcialidade, usando o mesmo tipo de medida, o mesmo tipo ali de julgamento entre as pessoas. E para finalizar esse capítulo 25, nós entendemos que todos esses princípios aqui citados, alguns deles, né, não falei todos, mas estou citando aqueles que saltaram os olhos, são princípios que cobram uma vida permeada de justiça por parte de Israel. Todo o povo devia ser permeado por justiça. Certamente, esses tipos de princípios permanecem de pé até os dias de hoje. É como se fosse uma revelação do coração de Deus para nós, tá? Então, nós temos um grande desafio de que é viver em nossos dias de hoje, os dias nos quais nós vivenciamos um mar de injustiça, de caos, de coisas que não procedem. Nós vemos injustiças diariamente sendo conosco, ou vivenciamos, vendo os noticiários, as notícias, de casos que são realmente impressionantes. É uma injustiça. Mas nós temos um grande desafio de que, no meio desse mar de injustiça, nós devemos permanecer fazendo a diferença e andando debaixo de justiça. Até para quê? Para que as nossas boas obras glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Pegou a visão? Então segura aí que tem mais um pouquinho de porção, capítulo 26 chegando já. E a última porção de hoje começa com a instrução para o povo, para que eles, ao tomarem posse da terra prometida, eles honrem a Deus com o quê? Com as primícias,
ou seja, com os primeiros frutos da terra conquistada. E entreguem esses frutos em cestos, né? Levando em cestos diante dos sacerdotes, diante da presença de Deus, dos lugares estabelecidos em cada cidade. Então eles vão fazerem a colheita dos primeiros frutos da terra e em gratidão levarão aos sacerdotes. Esse ato aponta para um princípio de quê, queridos? De honra e gratidão, porque foi o Senhor que permitiu que eles adentrassem a terra e por gratidão Israel está levando as primícias diante do Senhor. Adiante, já nesse capítulo 26, Moisés mais uma vez fala sobre a questão dos dízimos, descrevendo em mais detalhes a utilidade dos dízimos trazidos diante dos sacerdotes. Ou seja, a sua destinação seria utilizado para quê? Para sustento dos levitas e dos mais vulneráveis, que são os órfãos, viúvas e estrangeiros. Lembrando que da parte dos sacrifícios, holocaustos, etc., serviria de sustento para a família sacerdotal, para o sumo sacerdote e os sacerdotes, os filhos dele e a sua casa. Já os dízimos serviriam de sustento para a tribo de Levi, que não tinha herança, não tinha porção na terra, e a porção e a herança dos levitas seriam a presença do Senhor. Então eles seriam sustentados pela fidelidade de Deus e juntamente com a fidelidade do povo, levando os dízimos. E já finalizando a porção de hoje, queridos, eu gostaria de ler juntamente com vocês o versículo 16, para que um princípio muito poderoso possa ser extraído e para que a gente possa utilizar nas nossas vidas. Vamos lá, versículo 16. Hoje o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração, de toda a sua alma. Olha que versículo lindo. É o Senhor chamando, olha, seja integral, seja intencional, cumpra na totalidade o que eu estou dizendo, porque vocês só vão ser recompensados, vocês vão ser abençoados. Então eu gostaria de destacar aqui para finalizar, com uma reflexão e uma chave espiritual para hoje, é as palavras de todo o coração, de toda a alma. Esse é o real desejo de Jesus para mim e para a sua vida. É o todo, é todo o entendimento, todas as suas forças, todo o coração, toda a sua alma. Por quê? Porque Ele quer que nós nos entreguemos por inteiro, entregando mente, coração, tudo diante dele, confiando que toda a entrega, tudo aquilo que a gente está entregando, vai gerar uma real transformação primeiro em nosso ser, ok? E a partir dessa transformação interior, todo o exterior vai ser modificado, vamos ser ricamente abençoados e tocados, e as bênçãos do Senhor vão nos alcançar, ok? Você crê nisso? Então confie em Jesus hoje, entregue toda a sua vida, todas as suas angústias, tudo que você tem, todo o seu peso, tudo que tem te afligido, entregue nas mãos de Jesus, confia nele e acesse um novo tempo de ciclo na sua vida, ok? E aí, gostou do conteúdo de hoje? Se gostou, por favor, humildemente te peço like, comenta, dúvida, se inscreve no canal e vai na descrição desse vídeo, tem um link que tem um estudo bíblico, um grupo de estudo bíblico 100% gratuito. Entra lá, faça parte, venha ler a Bíblia conosco, ok? Então até aqui eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus a vocês e com certeza vocês já sabem que amanhã teremos muito mais. Shalom!